Oi, oi, meu querido e minha querida, como você está? Tudo bem? Bom, eu, Dr. Rogério Pavan, estou de volta mais uma vez para bater um papo, conversar e explicar um pouquinho mais a respeito de biorreprogramação bucal, falando aqui nesse programa da odontologia do século XXI. Para quem não sabe, biorreprogramação bucal é uma tecnologia da odontologia que tem como intuito tratar e cuidar de problemas da saúde de todo o corpo através da boca, tá? Então, a nossa função aqui é explicar para vocês, pois sabemos que um grande número de pessoas desconhece a relação que tem entre a boca e o corpo como um todo. Aliás, quero aproveitar agora para convidá-los para ver os episódios anteriores. Se você já viu alguns deles, muito bem, continue a explorar. Mas temos ali os episódios iniciais, os primeiros episódios, que vão contando a história da evolução dessa ciência hoje, que se chama biorreprogramação bucal, e também conta quais são as áreas que são beneficiadas no corpo através de um tratamento odontológico, tá? Então é muito importante ampliar essa consciência, porque o assunto que nós vamos falar hoje é mais um deles, que quando nós começamos a tratar era pouco conhecido, mesmo até da comunidade médica, tá bom? Hoje vamos falar sobre os distúrbios do sono, mais especificamente ronco e apneia. Dentre os distúrbios do sono, nós podemos falar também de bruxismo, mas não vai ser o tema hoje, ok? Hoje vamos então conversar com vocês sobre as questões desse processo que atrapalha a vida de muitos casais, né? É causa de muita separação de casais, principalmente no Reino Unido. Acho que, se não me engano, o Reino Unido é um dos países onde o índice de separação por causa de ronco é elevadíssimo, tá? Então, isso acontece de certa forma na vida de várias pessoas. E eu brinco, né? Eu falo que tratar de problemas de ronco é sempre um tratamento barato. Sabe por quê? Porque trata dois pelo preço de um. Brincadeiras à parte, gente. Eu sei que é um assunto bem importante, sério, mas eu costumo dizer isso porque é uma verdade. Quando você melhora a qualidade de vida de quem está roncando, aquele sujeito passa a respirar e dormir melhor e a pessoa que está do lado também. Então, sempre beneficia o casal. E, é claro, tem gente que dorme sozinha. E como é que sabe se tem problemas de ronco quando está dormindo sozinho? Então, nós vamos falar sobre isso agora. Então, se acomode aí para que você possa ouvir o que nós temos para contar para vocês, tá? Lembre-se de dar uma olhadinha nos episódios anteriores, porque vai ampliando o seu horizonte, seu entendimento a respeito da sua saúde. Bom, uma breve história para vocês é o seguinte. Nós iniciamos neste segmento em 1994, com a criação do primeiro sistema de aparelhos bucais para cuidar da questão de ronco e apneia. Anterior a isso, nós já tínhamos alguns aparelhos que beneficiavam, ajudavam as pessoas a diminuir a questão do ronco, mas não sabíamos da importância. Em 1994, criamos um aparelho oficial para tratar desta questão, que foi chamado de DARA, ou dispositivo anti-ronco e anti-apneia. Naquela época, mesmo médicos tinham pouco conhecimento a respeito da importância que tinha o sono, mais especificamente a questão do ronco e da apneia na vida das pessoas. Naquela época, a crença era de que ronco não tinha problema para a saúde, era uma coisa normal, era mais um incômodo social. Hoje, nós sabemos que o ronco representa uma diminuição de fluxo respiratório em aproximadamente 30%. E é claro, tem as situações de hipoapneia ou apneia, que é uma redução da passagem do ar em 50% ou mais, no caso das hipoapneias, e 90% ou mais no caso das apneias, tá? Então, é quando você gera-se uma dificuldade do ar passar. Veja, então o paciente que ronca sofre ele também, porque ele está recebendo menos oxigênio do que deveria. E quando ele tem apneias ou hipopneias, é mais importante ainda, com toda certeza. O ponto de partida para isso seria entender causas, porque veja,
Lá na época, 95, 96, 97, por aquela época lá, um dentista americano uma vez desenvolveu um sistema que ele colocava no céu da boca uns plastiquinhos, uns pininhos plásticos, que impedia a vibração do céu da boca. Com isso, ele reduzia o som do ronco. No entanto, não trabalhava a causa do problema, tá? Então, nosso objetivo tem sido, ao longo dos anos, buscar e tratar as causas. Por exemplo, tem um aparelho muito usado, que se chama CPAP, que ele injeta ar, insufla o ar no paciente para que ele não tenha apneias. É um aparelho muito usado que traz muito resultado. No entanto, este dispositivo também não trata a causa. E você pode estar se perguntando assim, doutor, e qual que é então a causa? Ao longo desses vários anos trabalhando, estudando esse assunto, nós concluímos que a causa principal está associada a falhas de crescimento nos arcos dentários, tá? A boca não cresce direito. Quando a boca não cresce direito, o fluxo de ar não acontece adequadamente pelo nariz, vai acontecendo parcialmente ou boa parte do tempo, vai aumentando com o passar do tempo com uma respiração bucal. A respiração bucal faz entupir o nariz, entupir toda a via respiratória superior, que é o caminho do nariz. Então aí surge hipertrofia de conetos, adenoide e o processo como um todo, faz aumentar as amígdalas e aí o ronco fica agravado e instalado, tá? Então, no nosso entendimento, o nariz começa a entupir porque o ar não está fluindo na via convencional. E o ar não está fluindo na via convencional porque a boca está com falta de espaço para acomodar a língua. A língua, por sua vez, estreita essa passagem respiratória que desencadeia todo o processo. Tendo isso como ponto de partida, ou seja, que o agente que desencadeia o processo como um todo é a falha de crescimento e desenvolvimento dos arcos dentários, nós desenvolvemos então um dispositivo que procurasse tratar as causas. O dispositivo inicial tinha como intenção ampliar o espaço bucal, dando uma melhor condição de acomodação da língua, liberando então a via da passagem do ar e revertendo os quadros que estavam instalados previamente, né? Então era esse o dispositivo. E com o passar do tempo, nós conciliamos a tecnologia de correção dos dentes junto com a anterior, fazendo o processo híbrido, ou seja, ao mesmo tempo que tratava e compensava as deficiências, também corrigia os dentes. E o benefício em termos de correção dos dentes dentro desse enfoque é que é possível executar um trabalho de correção da arcada dentária para ampliar o espaço da língua, tá? Então foi assim que surgiram os primeiros aparelhos e também os aparelhos atuais para tratar da questão do ronco e da apneia, tá certo? Então hoje o indivíduo pode simplesmente colocar um aparelhinho para dormir, encaixa na parte superior da boca, encaixa na parte inferior. São aparelhos completamente independentes, porque com o passar dos anos, logo depois, lá em 94 não tinha ninguém. Poucos aparelhos estavam surgindo no Brasil e no mundo para tratar desse tipo de problema. Mas logo em seguida vieram surgindo diversos aparelhos bucais para tratar o problema do ronco. O fato é que a maioria tem resultados aquém daquilo que o paciente precisa. Muitos pacientes e médicos acreditam que os aparelhos bucais não dão certo. No entanto, o sistema que nós utilizamos, que é o dispositivo DARA, dispositivo anti-ronco e anti-apneia, tem um alto índice de resultado e tem a capacidade de tratar, inclusive, pacientes com apneia grave, severa, tá? Porque ele já fez isso dezenas de vezes. Esse dispositivo que nós estamos falando já tratou mais de 5.000 pessoas no Brasil e no mundo com grande eficácia. A estatística média é uma melhoria de 80%, tá? Então,
Vamos comentar a respeito dos sintomas. Como é que você sabe se você está roncando se você dorme sozinho? Hoje você tem dispositivos que você pode baixar no seu celular e pode monitorar o seu sono, tá? Dispositivos, aplicativos, melhor dizendo, que vão monitorar o seu sono e dizer, olha, você ronca ou não ronca, tá? Isso é uma facilidade. Agora, você pode observar os seus sintomas. Por exemplo, se você acorda com a boca seca, nariz entupido, a garganta irritada, pode ser um indício de que você está com problemas de ronco, ou seja, está respirando pela boca. Agora, como que você sabe se você tem episódios de apneia? A lista para quem sofre de apneia é maior. Começa o seguinte: se você acorda na madrugada ou logo pela manhã com dores de cabeça, e isso acontece com uma certa frequência, a chance de você estar tendo estes episódios por causa da apneia é muito grande. Outra coisa que chama bastante a atenção das pessoas, que elas me perguntam assim, doutor, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? E se você quiser eu dou a explicação, mas aí você me escreve, tá bom? Me escreve, me manda um áudio, uma mensagem, que aí eu te explico, que é levantar para urinar na madrugada, durante seu sono. Você acorda na madrugada com vontade de fazer xixi. Isso tem a ver com respirar mal, tá? Eu não vou explicar isso agora para não deixar esse arquivo de áudio muito longo, tá bom? Levantar na madrugada, dores de cabeça, são indícios de apneia do sono ou hipopneia. Muito bem. Aí você acorda pela manhã quebrado, cansado, indisposto. Esse é um outro sintoma, né? A gravidade do quadro pode estar associada. Por exemplo, quem tem uma apneia leve vai acordar indisposto, meio lento, meio preguiçoso. Quem tem uma apneia grave parece que carregou pedra a noite inteira, acorda quebrado, com as pernas dormentes, com os braços que podem estar formigando, fica a perna pesada, difícil de acordar, tá? Outra coisa que acontece é sonolência. Ter sonolência durante o dia está associado a uma má qualidade do sono. Então, o mais frequente é que as pessoas tenham sonolência no final da manhã. Por exemplo, se você está acostumado a almoçar por volta da 1h, entre 11h30 e meio-dia dá sonolência. E também sonolência no final da tarde e início da noite, por volta de 6, 7 horas. É muito frequente essa sonolência. E está associada a uma má qualidade do sono. No entanto, pode acontecer também de você ter sonolência em qualquer situação de local parado. Por exemplo, vai ao teatro passear com a esposa ou com o esposo, de repente está cochilando ali, tá ruim. Parou no farol, tá cochilando, tá ruim a coisa. Quer dizer que o problema tá mais grave. Tá dirigindo e tá cochilando, o carro tá saindo do trilho, isso é perigosíssimo, né? Todo motorista profissional, por exemplo, os caminhoneiros e motoristas de ônibus, desses de viagem, tem que fazer polissonografia com frequência, tá? Isso é obrigado por lei hoje, porque é sério, né? No passado, muitos acidentes graves ocorreram porque não se sabia dessa questão, ok? Então vamos lá, sonolência. Aí, queda na atividade de memória e concentração. Como o sono não atinge os estágios profundos, a memória vai ficando complicada, você não lembra das coisas, você está tentando se focar num assunto, vem um monte de coisa na cabeça, você não consegue focar. Outra coisa que acontece é a predisposição ao aumento da pressão arterial. A pressão começa a subir, a aumentar, porque o sistema cardiovascular não está funcionando adequadamente, tá? Tem também a queda de libido. Então a pessoa ela não consegue recarregar suas baterias e o apetite sexual acaba sendo diminuído porque o corpo está dando prioridade para outras finalidades, né? Está tentando manter ali o básico. Outras situações que estão associadas asma noturna, que pode acontecer porque numa situação de apneia pode até aspirar o conteúdo gástrico e favorecer a asma noturna em quem nunca teve. Pode ter epilepsias também, que é associadas ao período de sono. E o processo de apneia e ronco são predispositores dos problemas de infarto, derrame, mal de Alzheimer e Parkinson,
tá? Então, esses são alguns sintomas muito característicos associados à questão dos distúrbios do sono, mais especificamente os distúrbios obstrutivos, que é a apneia do sono, ronco e a hipopneia. Isso forma o que a gente conhece hoje como síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono. Mais recentemente, os exames de polissonografia, que é quando o sujeito dorme uma noite com um equipamento que monitora o sono dele, registra os eventos onde o paciente acorda por dificuldade respiratória, tá? Então, tem se buscado entender bem esse assunto e tratar. Como eu expliquei para vocês antes, tem vários caminhos para fazer tratamento. Na minha opinião, eu que estou trabalhando com isso há alguns anos, mais de 2 décadas, é buscar o tratamento que vai direto à causa. Porque quando a gente trata a causa, você tem muito mais chances de resolver de maneira definitiva. Convido você a dar uma fuçada nas outras mídias sociais nossas, Então, por exemplo, tem o YouTube, tem o Instagram, tem o Facebook, porque lá nós temos depoimentos de pacientes, são dezenas de depoimentos de pacientes que fizeram o tratamento através do sistema DARA ou do mais moderno, mais revolucionário que existe hoje, que é o Clear Balance DARA, que corrige os dentes enquanto compensa a questão da respiração. Então você vai poder ouvir o depoimento dos pacientes que são usuários desse sistema e ver os benefícios que eles contam. Por exemplo, puxa, depois que eu passei a usar o aparelho, nunca mais tive dor de cabeça. Outros contam, nossa, eu durmo até de barriga para cima e não ronco. Outros contam, até minhas dores nas costas melhoraram depois que eu usei o DARA. Puxa, o meu refluxo que eu tinha também reduziu depois que eu usei o DARA. Parei de tomar remédio para proteção do meu estômago. Enfim, são depoimentos bastante interessantes que vale a pena você dar uma olhada para fortalecer o seu entendimento a respeito da saúde, tá certo? Bom, estamos finalizando aqui. Se ficou ainda alguma dúvida, eu tentei cobrir o máximo que você precisa saber em termos dos sinais e sintomas, que não são doenças, são sinais e sintomas que é o seu corpo avisando de que algo não está perfeito, de que algo não está funcionando direito. Aliás, o ronco é um alarme, ele está soando para pedir ajuda. Não adianta você desligar o telefone ou desligar da tomada o alarme, não vai resolver o seu problema. Você resolve tratar a causa, tá certo? Então, se você quer saber mais, fala conosco, Manda uma mensagem, liga, o caminho que você achar necessário, pode falar com a gente que a gente está aqui para auxiliar você a resolver o seu problema, tá certo? Já vou pedir antecipadamente aqui para você compartilhar esse áudio com as pessoas que podem se beneficiar com esse conhecimento e informação, tá certo? Não esqueça de comentar, falar conosco, falar do vídeo, se você gostou, comente, avalie, para que a gente possa levar esta informação para o maior número de pessoas possível, ok? Muitíssimo obrigado e não perca o nosso próximo episódio, tá bom? Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!